Então, eu já vou deixar aqui logo antes de a gente adentrar para as próximas estrelas, antes de eu trazer aqui as próximas estrelas da noite. Eu vou convidar você a pegar papel e caneta e começar a fazer uma lista. Uma lista de toda pessoa que passar na sua mente, que você conseguir lembrar, que em algum momento você ficou ressentido, você ficou magoado, você teve raiva. E começa a escrever. Para a gente fazer esse trabalho, essa limpeza. Aí dentro do seu coração. Vai lá. Bota água aí do lado, porque vem mais emoção. Papel e caneta, água do lado. Se inscreve aí no canal se você não se inscreveu ainda. Compartilha, porque a noite só começou. A semana só começou. Convida mais alguém que vai se beneficiar disso tudo. E agora eu vou trazer aqui para nossa telinha dois seres maravilhosos que eu amo demais. Vem para cá, para a TV da Colmeia Cósmica. Carmo Delpino e Ângela Fuga. Que delícia! Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui. Muito bom. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Rô. Contem aí para esse povo que está vendo, que não conhece vocês e que ainda vai chegar aqui, que nunca ouviu falar da Carmo Delpino e da Ângela Fuga. Quem são vocês? O que vocês fazem? O que vocês vieram fazer aqui hoje? Bom, eu sou a Carmo Delpino. Nós hoje viemos aqui para falar sobre olhar sistêmico sobre o perdão. Então, vai ser uma conversa muito legal. Deixa eu me apresentar. Eu sou terapeuta integrativa da Colmeia Cósmica, sou Master Healer em Energy Healing, facilitadora de constelação familiar, também trabalho com desprogramação neurobiológica, enfim, são várias técnicas energéticas que eu utilizo para nesse trabalho, nos atendimentos, e trabalho com desenvolvimento humano há muitos anos. Nem vou falar quantos, porque são muitos. Pode falar, Ângela. Eita, eu vou falar, tenho mais de 20 anos aí trabalhando com desenvolvimento humano. Sou consteladora também, Master em Energy Healing e algumas outras técnicas. E estou aqui, eu sou filha de Sara e de Rogério. E estou aqui, à disposição. É isso. Uau! Muito bom. A gente está muito feliz, Roma. Bora lá, que a tela é de vocês. Obrigada, Rô. De vocês. A gente tem uma imensa ter vocês aqui. Prazer é nosso também.
certeza. Eu tenho aqui, nós vou compartilhar uma tela, tá? Nós vamos apresentar para vocês, vamos começar o nosso bate-papo. Maravilha. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje, olhar sistêmico sobre o perdão. Que essa nossa jornada, nós vamos fazer diversas abordagens aqui sobre o perdão. E hoje nós estamos trazendo a visão da constelação sistêmica, tá bom? Então, vamos começar. A Ângela vai apresentar. Vamos lá. Aí, Ângela. Tá bom. Muito Então, bom. a gente começa falando sobre esse equilíbrio nos relacionamentos, né? Então, todo nas e a constelação, ela faz isso, né? Ela olha para os relacionamentos e esse equilíbrio nas leis sistêmicas, que são 3, né? Mas, basicamente, a gente vai focar aqui na lei do dar e receber, tá bom? Pode ir, Rô, pode ir. Então, pode falar. Aqui é uma... Não sei se eu pulou um. Não, tá certo. Não, tá certo. Tá certinho, né? É muito interessante. Aqui nós vamos falar sobre a questão do equilíbrio. O equilíbrio é a nossa chave que nós queremos hoje transmitir para vocês, né? Para trabalhar essa questão do relacionamento, do perdão, né? O que acontece normalmente, né? O perdão só o que dá e o que recebe reconhece a paz se houver equivalência, se acontece equilíbrio. Quando nós nos sentimos credores, quando a gente dá algo para alguém, e devedor quando recebemos. Isso é bem estranho, mas é a parte emocional que nós estamos falando, né? É muito importante ter esse equilíbrio entre o débito e o crédito nos relacionamentos. É até estranho falar assim, né? Mas é aquilo que a gente dá e aquilo que a gente recebe, né? E quando a gente, de algum jeito, tem um desbalanceamento nesse equilíbrio, a gente afeta de uma maneira assim que pode trazer muitas consequências no relacionamento. Então, a gente vai saber um pouquinho mais sobre esses detalhes. Como é que a gente mantém esse equilíbrio nas relações e com relação ao perdão, né? O que nós queremos conversar hoje aqui não é sobre o perdão de uma forma assim, como se fosse um evento especial. Olha, aconteceu uma coisa muito complexa e eu vou trabalhar o meu perdão. Nós vamos trazer hoje aqui um conceito de trabalhar o perdão na forma de uma atitude, num hábito que a gente vai incluir na nossa vida. E o motivo disso é porque nós vamos trabalhar com o perdão de relações significativas da sua vida. É um pouco diferente de quando a gente, por exemplo, tem uma questão com alguém que a gente nem quer ver nunca mais e a gente perdoa para não ter mais aquela relação, aquela emoção. Ou quando a gente tem uma situação que a gente precisa perdoar, ou que a gente tenha que pedir perdão, mas não faz parte de uma relação significativa da nossa vida. O que nós vamos falar hoje é disso, é de coisas daquela relação na nossa casa, no nosso trabalho, na família, no núcleo mais próximo familiar. É sobre esse perdão do dia a dia. Nas Fica amizades. aí as amizades. Fica aí que vocês vão ver uma coisa bem bacana. Vamos trazer esse perdão para ser uma atitude na nossa vida. Então, Ângela, conta para nós. Então, assim, né, a grande questão, o que causa muita dor, né, por exemplo, quando eu peço perdão, né, para alguém,
por exemplo, eu faço algo para o meu marido que deixou ele muito triste ou alguma coisa assim. Então, eu já prejudiquei, né? E aí eu viro para ele e falo, olha, você me perdoa? É muito comum a gente fazer isso. Só que nesse ato de perdoar, de pedir esse perdão, eu estou jogando para ele a responsabilidade de mais uma atitude. Além de eu ter feito algo, eu ainda estou pedindo para que ele me perdoe. Então, é nesse sentido que a gente está tentando trazer a visão sistêmica, que o Bert Hellinger ele deixou tão claro para a gente, né, nas constelações. Então, assim, é um olhar ampliado do perdão. Eu não olho só para uma pessoa. Inclusive, quando eu vejo uma pessoa, eu não vejo só a pessoa. Eu vejo a pessoa inserida no sistema. Então, quando eu começo a olhar, ampliar esse olhar, me traz mais responsabilidade e mais compaixão. Então, quando eu digo para uma pessoa que sofreu dano, vamos supor, eu digo para o meu marido, eu sinto muito pelo que eu fiz. Percebe que tem diferença? Se eu disser para ele, Cláudio, me perdoa. E se eu disser, Cláudio, eu sinto muito. Então, eu trago para mim essa responsabilidade, né? Então, eu vou expressar verdadeiramente, não é só, eu sinto muito, não é banalizar o sinto muito, é dizer verdadeiramente, porque a gente, quando fala, o outro não escuta só com o ouvido, gente, a gente escuta com o corpo inteiro. Isso foi novo para mim, porque a gente acha que ouve só com os ouvidos daqui. Não, o corpo inteiro vibra quando a gente diz eu sinto muito verdadeiramente. Então, aquilo sai verdadeiro e vai como uma onda para o outro, verdadeiramente, tá? Então, assim, e aí vai caber ao outro, né? A decisão é dele, de conceder, de compreender e te dar uma nova chance para que aquilo continue construindo. Então, a gente assume, como adulto, a responsabilidade dos nossos atos. Isso é um pouco diferente do conceito que a gente vem ouvindo, né? Por muitos anos. Pode ir. Então, Ângela, mas e como perdoar? Conta aí para nós. Então, segundo a visão sistêmica, existe uma postura, sempre a forma, né? Na comunicação em geral, a gente fala que não é o que, mas é o como, né? Então, é essa postura que a gente vai ter de perdoar, adequada do perdão, para não causar desequilíbrio. Como é que é essa postura? Então, vamos supor, você já se sentiu assim injustiçado numa relação, né? Que você se doou muito, que você fez muito, que você se entregou, ou que você conhece alguém que passou por isso também, ou também que você teve do outro lado, né? Você magoou alguém e de repente você perdoou aquela pessoa, assim, de forma. Não é que a gente vai cobrar aquilo, mas tem que ter uma equiparação. Tem que ter um reparo naquilo. O outro precisa saber e assumir aquilo que ele fez. E você também tem que, não é assim, perdoando indiscriminadamente. Tem que ter esse equilíbrio. E como é que a gente faz isso, né? Com essa postura de respeito. E aí, aqui a gente coloca, né, que essa regra não se aplica a pais e filhos, porque quando a gente fala de pais, naturalmente o pai e a mãe, ele na visão sistêmica, ele está sempre maior, ele é maior que a gente. Isso não quer dizer que a gente não se magoe com mãe e pai, tá, gente? Não é isso não, tá? E não que a gente também, como mãe ou como pai, né, a gente não magoe nossos filhos, não é isso, tá? A gente já vai explicar mais um pouco. Então, assim, quando eu saio indiscriminadamente perdoando as pessoas assim, de uma forma sem olhar para isso, sem olhar para esse, com um olhar de respeito, eu estou me arrogando, que eu acho que eu estou até adiantando, né, Carla? No próximo slide. Vamos colocar aqui um pouquinho mais de detalhes, né? Vamos. Essa questão da postura do perdão, né, Ângela? Isso. Antes, né, como
antes de se pensar em perdoar, olhar que o outro como um ser humano comum, né? Olhar para si mesmo, né? Quando a gente olhar, quando a gente pensar que, assim, em perdoar alguém, pensar que eu tenho um ser humano que comete erros e que Exatamente. está num processo de aprendizado, né? Exatamente. E quando a gente fala de aceitar esse perdão, nós não estamos falando em passividade ou em aceitar coisas erradas, porque às vezes existe essa conotação. E a pessoa pede perdão e eu tenho que aceitar. Aí, teoricamente, eu aceito, mas no coração, não aceitei. Aí, quando a gente faz essa. Às vezes, até no intuito de querer ser. Não causar um conflito, a gente às vezes acaba trazendo o quê? Uma doença, uma mágoa, uma coisa que a gente não consegue resolver, ou uma tristeza que a gente não sabe de onde vem. Então, vem dessas coisinhas do dia a dia. Por isso que nós estamos querendo trazer aqui a questão da gente conseguir trabalhar a resolução dos pequenos conflitos ou dos grandes conflitos na família, nos relacionamentos próximos. Como é que eu perdoo e como é que eu peço o perdão, né? A Ângela já colocou para nós, né? Eu sinto muito, eu chamo para mim a responsabilidade daquilo que eu cometi, né? E a mesma coisa, quando alguém me pede, me perdoa, eu olho e falo, a pessoa está num processo de aprendizado. Eu entendo que ela é uma pessoa comum, que comete erros, como eu também, né? Não tem superioridade entre perdoar ou pedir perdão, né? O que nós vamos despertar, trabalhar em nós para perdoar, é despertar compaixão. Como é que eu olho o outro que eu vou perdoar com compaixão? O que nós estamos querendo trazer aqui, gente? Que no momento que nós estivermos trabalhando nas nossas relações significativas, a gente seja verdadeiro. Quando eu falar que eu perdoo mesmo. Quando eu pedir perdão, quando eu falar eu sinto muito, eu estou trazendo para mim a minha responsabilidade, e claro, com isso, a minha visão de que se eu errei agora, eu posso acertar no futuro, e isso vai trazer paz, né? Se eu for me colocar num sentido de, eu vou te perdoar, então tá bom, no caso do marido aí, né, que a Ângela deu o exemplo. Tá bom, marido, eu vou te perdoar. Às vezes isso pode colocar a quem vai conceder o perdão uma condição de ficar, se arrogar, né, se colocar num local superior. Isso desequilibra a relação também. Veja como é, né? A gente está aqui fazendo essa introdução de falar no equilíbrio, tá? Segurem um pouquinho que vai ficar cada vez mais claro, tá bom? Quer comentar, Ângela, mais alguma coisa? É essa postura que a gente está falando, que por isso é que é a mudança de paradigma, né? Que quando eu olho para o outro como um ser humano comum, e quando eu me olho no espelho, que nem a Adriane falou, né? Eu me olho no espelho, eu me amo, eu olho no espelho com respeito, eu me olho no espelho como um ser humano comum, eu consigo mudar esse patamar de falar, eu sou. Porque a gente começa a olhar para o outro e falar assim, e é essa postura que a gente, quando muda tudo. É olhar para o outro e não falar assim, eu estou te perdoando, viu, porque eu sou superior, porque eu sou um ser tão iluminado que eu devo te perdoar. E quando eu faço isso, eu me arrogo, é isso que a Carmen está falando. É justamente isso que ela está falando. Quando eu me coloco nesse patamar, eu estou me colocando superior ao outro. Então, quando eu olho simplesmente para ele, você é um ser humano comum, assim como eu. Você erra e eu também. Isso não quer dizer, como a Carmen falou também, né? Que a gente deve aceitar relações tóxicas e aceitar e tudo bem, passar a mão. Isso vai desequilibrar as relações. Eu preciso ter uma equiparação. O outro precisa saber que ele me magoou e eu preciso saber que eu magoei. E aí a gente vai construindo, reconstruindo e o amor tem chance. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e muitas vezes quando há uma traição, que é a coisa mais comum que tem, né, quando a gente fala nesse exemplo, né, é a parte mais comum, né, que é, por exemplo, há uma traição. Se aquela mulher
que foi traída, geralmente, tá, gente? Isso não é regra, geralmente. Quando ela faz o perdão, às vezes acontece aquilo de novo, e vai acontecendo, é recorrente. E ela se coloca naquele patamar, mesmo sofrendo, ela se coloca naquele patamar. Se não existir uma equiparação, se não existir uma equiparação para aquele ressentimento ficar zerado, o amor não consegue reconstruir. É isso que a gente está falando, tá? Desse equilíbrio. Pode ir, Carmen. É bem mudança de paradigma mesmo, né? Então, aí, qual é a postura quando é ao contrário, quando você é ferido, né? Primeiramente, você vai olhar para você, acolher aquela dor, porque você passou por alguma coisa, algo te magoou, algo doeu. Então, você vai procurar ajuda, você não está sozinho. Ó, tem aqui o Colmeia Cósmica, por exemplo. Nós estamos aqui, uma equipe enorme que pode ajudar você. Então, você não está sozinho. Então, você tem que partir para a ação. Porque não adianta nada a gente ficar, eu sou o sofredor, e ficar naquele sofrimento. Aquilo não vai ajudar em nada. A gente tem que acolher essa dor, óbvio, tem que olhar para ela. Dor, eu vejo você, só que tem que partir para a ação. A ação é buscar ajuda, gente. Não estamos sozinhos. Então, culturalmente, a gente aprende que o perdão a gente deve conceder aí, independentemente, né, o que a gente estava falando no slide anterior, do que a pessoa já fez. Quando a gente faz isso indiscriminadamente, a gente coloca em risco as nossas relações, né? Então, eu faço muito, por exemplo, uma pessoa que faz muito pelo outro e geralmente faz muito pelo outro, a pessoa se sente para quem você fez, ela vai se sentir em débito e ela vai embora. A relação também não dura, fica pesado para o outro. Então, qual que é a postura correta? Eu faço, eu permito que o outro me retribua aquilo que eu fiz, e assim como o outro que recebeu também tem que permitir o outro que eu dei, né? O outro que recebeu, vou começar de novo. Fica um pouco confuso. Então, por exemplo, eu faço muito e não deixo o outro retribuir, ou ao contrário, eu recebo muito e não deixo o outro retribuir. De qualquer forma, eu causo desequilíbrio, tá? Então, não se trata de vingança, ninguém está falando em, eu vou sair e vou devolver na mesma moeda. Não faça isso. Se você fizer isso, também vai estar fadado ao fracasso. Uhum. Amor, eu devolvo mais. Mas ressentimento, eu tenho que entregar um pouquinho menos. Não é vingança, tá? É equiparação. Então, já aconteceu aí de você perdoar alguém, depois vocês podem até escrever no chat, de perdoar alguém e depois continuar com aquele ressentimento, continuar com aquela dor, ou você fez muito, você perdoou e a pessoa não deu certo o relacionamento, não houve equiparação, tem que haver uma equiparação. O outro precisa realmente saber que ele fez e ele, de alguma forma, ele tem que equiparar aquilo com você, tá bom? Pode escrever aí no chat. Bacana, boa ideia, Ângela. Vamos ouvir o que eles falam, né? Porque o que é interessante aí a gente observar, né? Que eu perdoo, mas continuo sentindo ressentimento ou dor. Eu só evitei o conflito, mas eu trouxe para mim toda o ressentimento, a tristeza. E aí, mesmo que depois a relação vai progredindo, mas a tristeza não vai embora, a dor não vai embora, fica lembrando, olha quanto que eu já fiz, eu faço demais. E aí vem depois você vai se sentir culpada por não... por estar sentindo aquela dor. Quando, na realidade, o ponto, a origem, foi nessa relação de perdão, né? Então, de verdade, a gente está fazendo aqui uma mudança de paradigma, onde a gente está buscando, ok, ficou magoado? Falar, desculpar com responsabilidade. Errou, assumir a responsabilidade sobre o que fez. Exatamente. Se colocar para a pessoa que percebeu o seu erro, né? Isso e principalmente o auto-perdão, né, Carmo? O auto-perdão, né? Porque às vezes eu perdoo todo mundo.
E aí comigo, Isso, ó, eu não perdoo. eu vou chicoteando, eu vou me chicoteando. Esse Isso. eu preciso ter compaixão comigo, principalmente, Isso. né? Esse daí, acho que precisava, né, um parênteses especial para falar Só do esse auto-perdão. auto-perdão, né? Por quê? Exatamente. A gente tem a nossa natureza de, né, às vezes, cuidar de várias pessoas, ou essa prontidão de até perdoar, mas eu não me lembro de ter visto muitas, né, até nesses aspectos culturais, como a Ângela estava dizendo, em coisas que a gente aprende da família, de auto-perdão. Raramente alguém fala para a criança ou fala, quando a gente é jovem, sobre auto-perdão. E a gente tem que acolher e se perdoar. É a maior cura que a gente faz na nossa vida. É essa daí. E a pessoa mais importante que vocês têm que perdoar e acolher e entender que se errou, tudo bem, pode ser, é a gente mesmo. É a gente mesmo. É ter esse carinho consigo mesmo, é saber que cada dia pode ser uma reconstrução diferente, tá? Um E novo aprender, né, momento. Carmo? O Não, e aprendizado, né? Você perfeito. errou, assume o erro, Isso. tá, ok. Não Ah, é igual, né? e Nem tem eles algo falam, que não é é igual. muito. É verdade, Ângela. Eu só queria acrescentar, Ângela, um detalhe: que quando a gente não consegue fazer o auto-perdão, por um acaso, a gente começa depois, né, se maltratar e tudo, a gente vai vibrar na vítima. E a Isso. vítima é a vibração mais baixa, vamos estar lá em 20 Hz, que em outra apresentação a gente fala mais sobre vibração, mas é a vibração mais baixa. E isso vai prejudicar muito as relações se a gente ficar nessa frequência, né? A gente precisa se perdoar, e aí com certeza a gente eleva a nossa vibração e isso vai favorecer em muito a nossa vida, não é verdade, Ângela? Sim, sim, muito. Vamos lá. E aí, gente, aqui agora eu trouxe umas coisas para vocês. Eu e a Ângela, nós escolhemos alguns downloads. Nas técnicas terapêuticas que nós usamos, são ferramentas que a gente chama assim de quinta dimensão, onde com a permissão de vocês, a gente vai fazer alguns comandos aqui que pode permitir que vocês recebam essa literalmente, usando até o termo aqui, o download, que a gente receba essa informação mentalmente. O que é isso? Toda a nossa percepção do nosso mundo são através das nossas crenças. As nossas crenças não são verdades absolutas, elas são percepções da realidade. E muitas vezes a gente cria crenças limitadoras na nossa vida. No caso aqui, nós estamos trazendo crenças positivas. Só que, normalmente, assim, se fosse alguns anos atrás, a gente falaria para vocês pegarem essa listinha e fazer afirmações dessa lista, tá? Por algum tempo, para que você internalizasse esses conceitos. Agora, a gente tem uma outra forma de fazer isso. Com a sua permissão, a gente faz literalmente esse download em vocês, para que você receba, por exemplo, essa crença. Quando eu digo sinto muito, assumo responsabilidade sobre os meus atos. Então, essa é uma crença possibilitadora, né? Outra crença possibilitadora. Eu sei reconhecer quando necessito recompensar alguém, já que eu fiz algo que precisa ser reparado, né? Outro download. Eu sei receber a compensação que alguém quer me dar. Que é muito comum alguém querer dar para a gente algo, seja elogio, seja carinho, seja atenção. E aí, o que a gente faz? Não precisa. Não precisa, obrigada. Não precisa. Por quê? A gente tem dificuldade de receber.
e nós temos que nos abrir a receber, tá? Isso também é crença possibilitadora. Olha essa crença, essa como é boa. Quando eu aceito um pedido de perdão, eu libero mágoas e ressentimentos associados. Tá, quando eu perdoo, quando alguém. E aí, você me perdoa? Perdoo. Pronto, lá se foi, eu libero. Se eu tenho isso internamente, de que eu, na minha programação mental, nos meus caminhos neurais, que quando eu perdoo, vai junto as mágoas e os ressentimentos, esse vai ser o caminho neural que meu cérebro vai, a minha mente vai seguir, né? Outro que também a gente considera positivo, eu sei pedir perdão e reconhecer meus erros. Muitas vezes a gente não sabe, né? Então vamos aprender. A gente ensina esse caminho neural. Outro que eu gosto muito, eu aprendo com os meus erros. Isso é muito positivo, porque naturalmente a gente vai errar. Faz parte da vida do ser humano errar. Mas é muito saudável que a gente aprenda com esses erros, né? Eu vejo o melhor das outras pessoas e elas veem o meu melhor. Eu acredito nisso. Esse é o meu pensamento. Isso é uma crença que vai ser muito fortalecedora, né? Essa outra crença. Eu aceito as outras pessoas como elas são, em contrapartida, elas me aceitam como eu sou, né? Então, são todos aspectos que favorecem. Eu sei perdoar. Trago isso para mim. Quando eu me perdoo, eu libero toda a raiva, tristeza de mim mesma. Quando eu me perdoo, eu libero raiva e tristeza de mim. Olha que fortalecedor. Eu me amo, eu me aceito. Essas duas crenças, imagina, não, né? Aparentemente, nós não estamos falando aqui do intelecto, tá, gente? Nós estamos falando da mente subconsciente. Então, essas crenças na mente subconsciente, elas são extremamente fortalecedoras. Então, para quem estiver, né, nos assistindo agora ou no futuro, mesmo que esteja assistindo depois, e se permitir receber, só dá a permissão e eu vou fazer os comandos para que essas crenças seja feito download em quem se permitir receber. Tudo bem? Então, é simples assim. E você quer comentar alguma coisa, Ângela? Eu aceito. Eu já aceito. Então tá bom. Eu aceito. Eu vou dar uns minutinhos agora, sim, só vou pedir para vocês uns minutinhos para eu fazer esses comandos, tá? E vocês só se permitam receber. Está feito.
Está feito. Obrigada, Carmo. Maravilha. Vamos fazer agora um exercício sistêmico bem simples, gente, mas ele é bem significativo e profundo. Então, vou pedir para que vocês também... A Rô podia falar quanto tempo a gente tem ainda, Rô, por favor? Pode ir? Ok, obrigada. Então, vou pedir para que vocês fechem os olhos, gentilmente. Se você estiver sentado, coloque os pés no chão. Se não for possível, se imagina sentado, com as costas eretas. Respira fundo. E você vai trazendo a sua mãe do seu lado esquerdo, sempre. E o seu pai do lado direito. Se você não conheceu seus pais biológicos, se imagine que eles estão atrás de vocês. Coloque também as pessoas que cuidaram de você, na ausência deles. Muito bem. Respirando fundo agora, trazendo na memória. E você vai trazer diante de você a pessoa que você magoou, mesmo que tenha sido sem intenção. Vai trazendo ela diante de você, vai olhando para ela, perceba como é que ela te olha, como é que você olha para ela. E agora você está olhando para ela, respeitosamente, você vai olhar nos olhos dessa pessoa e vai dizer: eu vejo você. Pode verbalizar: eu vejo você. Em voz audível. Isso, respira fundo. Perceba se ela olha para você quando você diz isso, como é que ela fica. Vai percebendo no corpo. Você está diante da pessoa que você magoou e que você talvez não tenha tido oportunidade, coragem. Talvez essa pessoa nem esteja mais aqui. E aqui é atemporal, porque você pode voltar, né? Voltar à vida dessa pessoa momentaneamente. Aqui agora ela está diante de você. Mesmo que ela não tenha mais vida aqui nessa terra, você está diante dela. Perceba como é que é dizer isso. Quando eu vejo você, eu vejo a dor que eu te causei. Diga isso para ela. E perceba como ela olha para você. Talvez ela olhe e fale: surpresa, não está entendendo. Não faz mal, continua olhando para ela. Talvez ela nem queira olhar para você, de tanto mágoa que ela tenha ficado. Vai dizendo: por favor, olhe para mim. Caso ela não esteja olhando para você, por favor, olhe para mim. E diga, do fundo do seu coração, com aquela, não com a voz, mas com o seu corpo. Também com a voz, mas com o seu corpo. Diga: eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Perceba como é que quer dizer isso para ela e como ela fica quando você diz isso. Como é que ela fica? Isso. Você vai voltar agora a consciência, pensando que agora você vai trocar de lugar. Você agora é a pessoa. Imagina que você está trocando de lugar e você agora está no lugar da pessoa em que você magoou e está diante de você mesmo. Como é para você estar diante de você agora? Você está no papel da pessoa que você magoou e você tem a possibilidade de olhar pelos olhos dela, olhar para você pelos olhos dela.
o que ela sente. Você está no campo dessa pessoa que você magoou. Onde é que ela sente? Ela consegue olhar para você. Ela consegue ouvir o que você acabou de dizer, que sente muito. Perceba aí como é que é ficar no lugar desta pessoa. Essa é uma ferramenta potente de empatia, gente. Vai sentindo no corpo, trazendo essa consciência. Sai do papel dela. Agora você volta para o seu papel, olhando você para essa pessoa. Ela sorri, você sorri, ela se afasta, se aproxima. Talvez ela queira te dar um abraço, talvez você queira dar um abraço nela. Ou talvez simplesmente ela queira se afastar. Simplesmente ela dá um passo para trás ou ela dá um passo para frente. Como é que você imagina isso? Como é que você olha? O que é a pessoa que você está olhando está fazendo? E agora você vai olhar nos olhos dela mais uma vez e vai dizer: eu fico com o aprendizado de tudo o que vivemos nesta determinada situação. E eu deixo com você o que é seu e eu fico com o que é meu. E diz mais uma vez: eu vejo você e eu sinto muito. Respira fundo. Solta. Muito bem. Aí, voltando aqui, se a gente tiver mais um tempinho, tem mais um exercício. Tem, Rô? A Rô que manda. Então, bora pro 2. O exercício 2, vamos embora trabalhar esse perdão. A gente tem oportunidade aqui, né, gente? Isso mesmo. De forma respeitosa aqui, de forma sistêmica. Então, o exercício 2 é o contrário. Você vai olhar para alguém que magoou você. Então, fecha os olhos. Da mesma forma. Olhando para essa pessoa, você consegue olhar para ela, ela consegue olhar para você. Olha para ela, você tem a oportunidade agora. Mesmo que ela não esteja mais aqui. Ela está diante de você agora. Talvez você também não tenha tido oportunidade nem coragem de dizer para ela. Olha para ela e diz: isto doeu. Como é que é falar isso? Talvez ainda doa até hoje. Se vier emoção, deixa rolar a emoção, acolha. Porque esse é um momento de cura. Talvez essa pessoa olhe para você, talvez ela nem saiba o que ela fez. Ou talvez ela saiba exatamente o que ela fez. Mas olha para ela. Diga para ela assim: eu sou igual a você. Diga para ela: eu sou igual a você. Por mais que você tenha essa frase, às vezes vem até a boca e não sai, diga que ela é curadora. Eu sou igual a você. Sabe como é que você é igual a essa pessoa? Porque também é um ser humano. É nesse sentido. Olha para ela e diga: eu sou igual a você. Ela vai olhar para você, talvez ela tenha algo a dizer, escute o que ela tem para te dizer. Talvez ela diga: eu nem sabia. Talvez ela diga: eu sinto muito. Talvez ela diga: foi assim. E você vai olhar para ela e vai dizer: eu fico com o aprendizado. E eu deixo você com o que é seu. E eu fico com o que é meu. Talvez você tenha vontade de abraçar, porque é uma pessoa que você ama.
Se você sentir vontade de abraçar, abrace. Ó, abraça. Essa é a oportunidade. Talvez você tenha vontade de dar um passo para trás e deixar realmente a pessoa com o que é dela e seguir com o que é seu, com a sua parte. Somente com a sua parte. Respira fundo. Isso. Muito bem. Muito bem. Como é que fica? Ficam bem? É um exercício simples. Dá um alívio, Carmo. Muito grande. É. Que bom. Muito bem, gente. Essa era a nossa entrega. Carmo, você tem alguma Ângela, coisa? eu queria só se você podia comentar um pouquinho quando for a situação do auto-perdão. Quando estiver no auto-perdão, como é que eu faço essa dinâmica comigo mesma? Então, você pode colocar um papel no chão, você fica em pé, coloca um papel no chão com você, e você olha para você naquela situação. Vamos supor que você tenha... eu vou ser bem... Vamos supor que você tenha cometido um aborto quando você era jovem, e aquilo te deu muita dor, muito, até hoje dói em você. Então, você vai colocar você diante daquela mulher, daquela época. E aí você faz o mesmo exercício, você olha para ela, para a dor dela. Ela não podia fazer diferente, talvez. Talvez foi uma escolha dela. Talvez tenha sido uma escolha da família. Talvez ela não tenha tido escolhas. Então, olha para ela com esse amor. Olha para ela. E você vai fazer esse exercício, vai colocar um papel, você agora e você do passado. Esta mulher que sofreu. E você vai invertendo os papéis e olhando para você do futuro e você do passado. E olhando uma para outra, e olhando uma para outra, até que você diga: tá tudo bem, eu estou aqui. E se acolha. E se acolha. Muito legal. Muito bom. Porque sempre a gente vai ter alguma situação que a gente tem que se perdoar. Sim. Muito bem, Carmen. Bem lembrado. Isso a entrega, gente. Você tem mais alguma dúvida? Rô, quer perguntar alguma coisa? Rosane? Uou! É forte isso, né, gente? Comenta aí quem é que sentiu esse meio atordoado. Deu até um twin na cabeça. Beba água. Porque é forte, né? É uma vivência forte. Fazendo comum, né? Você te pegou o primeiro lá da lista? Peguei o primeiro da lista. Quem pegou o primeiro da lista? Peguei o primeiro da lista. E ainda assim, já estou aqui pensando, vou fazer... Isso, quantas vezes vou repetir isso por dia até o final do ano? Isso. Pois é, Rô, você sabe que legal, né? Mais leve, sim. Bacana que você falou essa questão da minha lista aqui, né? Peguei minha lista, né? Uma brincadeira assim, mas é dessa maneira mesmo. A gente, quando faz uma reflexão, a gente vai encontrando situações que estavam lá meio adormecidas, mas que elas te afetam. Então, é importante olhar para essa listinha. Só que a gente convida vocês também a fazer a outra listinha, né? Ai, quem será que eu magoei? Quem será que eu quero fazer a compensação? Agora, eu aprendi isso, né? Esse meu paradigma aqui. Mas, peraí, eu tenho que compensar. Como que eu vou compensar, né? Que tipo de atitude positiva eu vou ter para esse reconhecimento, né? Isso. Então, aí eu estou fazendo outra listinha paralela aqui agora. Eu tinha uma só, né?
Então vamos comecei... fazer a terceira, Carmo, que é Ah, você com Ângela? você mesma. Pois é, Olha, então. Você Boa. com você olha que mesma. nossas listas estão crescendo. Estão crescendo, Mas olha que aprendizado, né? A gente sai daqui. Eu estou saindo com essa certeza de que a minha atitude diante dos meus erros tem que ser diferente, né? Então, isso é fantástico. Né? É assim, porque assim, é uma pergunta que às vezes a gente não faz, né? Qual foi meu aprendizado disso? Não é assim, romantizando o nosso erro, tá, gente? Ninguém está romantizando, porque também ninguém acorda falando hoje eu vou errar 10 vezes, né? Esse ano eu vou acordar, esse ano assim eu vou começar errando. Ninguém faz isso. Não. Mas assim, qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? E aí, geralmente vem um grande aprendizado. Pode ser que nos próximos dias você lembre de pessoas. O seu sistema vai trazer pessoas. Prestem atenção, tá bom? Muito bom. Gratidão, agradeço Obrigada, muito essa oportunidade de estar aqui. Também, é uma Carmen. honra estar aqui na Colmeia Cósmica com esse trabalho. Muito bom. E estar aqui essa semana toda participando com todos. Muito Obrigada, bom. Rô. Obrigada, Rô. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, gente, nós ficamos com 3 listas, né? 3. Então, eu falei, pega papel e caneta para fazer a lista. Agora a gente está com 3 listas. 3. E um exercício profundo para realizar na sequência e chegar, finalizar esse ano de 2021, né? Bem levinho. Nossa, Quem que delícia. quer? Quem Nossa, vem? levinho, eu quero. Quem vem para esse movimento aí de soltar tudo isso? Muito bem. Se liberar, se libertar, né? De tudo isso que, de fato, nos coloca num estado de travamento, né? De trava tudo e a vida não anda. E muitas vezes eu não sei por quê. Eu não sei por que eu dou tantas voltas, porque eu faço. E parece que não saio do lugar. Às vezes até caminho um pouco. E dali a pouco tô lá de novo no perrengue da vida, né? Por um motivo ou outro. Seja em questões emocionais, seja em questões financeiras, né? Seja no relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com minha filha, né? Com meus amigos. O que é que tem por trás de tudo isso? Sim. Mas pode sempre ser melhor, né? Essa que é a notícia muito boa, né? Pois é. O melhor de tudo é como pode melhorar. Como pode melhorar. Eu estava pensando nessa melhorar frase. Esse exercício constante de olhar, né, para o aqui e agora e acolher esse eu do aqui e agora, que com certeza já está muito melhor, com muito mais amor no coração. Que a gente possa transbordar amor cada dia mais. Gratidão, Ângela Fuga. Gratidão, Carmo Delpino. Show demais. Quem gostou, quem curtiu o exercício, comenta um eu aí, ó, e já compartilha para que outras pessoas possam passar por essa experiência, vivenciar isso e se liberar disso tudo. E downloads poderosos, né, Carmo? Downloads poderosos. Então a gente já vem assim, ó, embasada com alicerce para quê? Para poder, né, vivenciar todos, praticar, colocar em prática de verdade. A gente coloca em prática todos esses exercícios. Vocês receberam aí, ó, uma fundamentação. Sabe aquele alicerce de prédio? Sim, forte. Poder fazer tudo isso. Um beijo, meus amores. Gratidão imensa, gratidão imensa. Beijo, Rô. Tchau, Rô. Beijo, Ângela. Beijo, Carmo. Porque aqui a coisa vivência hoje está internacional. Ó.
Hoje está internacional aqui. Está Hoje- internacional a nossa vivência hoje. Gratidão, minha linda, gratidão. Beijo, gente. Gratidão. Ou, sei para vocês, mas é que deu um. É forte, não é? É forte. Vivenciar tudo isso é forte. É intenso. E aí fica aí todo o nosso amor, todo o suporte de amor incondicional a todos os participantes, a você que chegou aquela hora, que está chegando, a você que já está aqui desde o início, a você que vai clicar aí, né, na setinha e compartilhar essa vivência, essa experiência com alguém que você ama, para fazer sentido na vida dela. De presente, né, de Natal, para que ela chegue lá no Natal mais levinha, com muito mais amor transbordando no coração. Bebam água, se hidratem. Todos esses processos que trabalham com nossas emoções, com as nossas águas internas, eles necessitam de água. Água limpa para ficar clarinho, transparente. O nosso coração, a nossa alma. Gente, que delícia isso. Muito bom. Gratidão imensa, imensa por mais esse movimento, por essa equipe linda que se organiza, se desdobra para entregar sempre o melhor. É uma honra imensa estar junto com pessoas tão especiais. De verdade. Talvez esteja faltando você aqui. É você mesmo aí, que sentiu aí no seu coração agora. Tá na hora de você estar aqui do lado de cada telinha. Porque eu tenho certeza absoluta. E eu vou falar com você agora. Que sentiu aí no seu coração. Você tem muito a entregar. Você tem muito a contribuir para fazer esse mundo um pouco melhor, um pouco mais alegre, mais leve, mais feliz.